Muito bem, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um encontro. Hoje o texto se chama A Liturgia do Currículo Cultural na Educação Física, Experiências Pedagógicas Potencializadoras de Subjetividades Não Fascistas. Esse texto foi publicado na revista Conexões, acho que esse ano, né? 2021, isso mesmo, é recente. E por dois autores, né? Um é o Pedro Xavier Russo Boneto, ele é doutorando pela FEUSP, né? Orientando do Marcos Neira, e o outro é esse aqui que vos fala, né? Rubens Antônio Gurgel Vieira, sou eu, e eu sou doutor pela Unicamp, que foi onde onde eu tive contato com a filosofia deleuze-guattariana, que junto com a filosofia Foucaultiana e com o referencial teórico do currículo cultural, dá sustentação para esse texto, né? Então, assim, para tentar dar um embasamento mínimo na discussão, eu acho que a gente precisa passar por dois pontos aqui, né? Um é a questão do fascismo, e o outro é a questão da liturgia, né? Então, acho que esses dois pontos são centrais ao se pensar uma outra educação física, né, que não seja promotora de normalização das diferenças e, por isso mesmo, fascista ou microfascista, né? Acho que é preciso definir bem aqui o que nós estamos chamando de fascismo ou de microfascismo, tá? Bom, a introdução deixa claro que na história da educação física, né, como um componente da escola moderna, ela cumpriu aos propósitos pelos quais a escola foi designada, né? Propósitos de formação de mão de obra, né? De normalização de certos aspectos da sociedade, tendo em vista uma certa ascensão da modernidade, né? Da sociedade industrial, né? Uma renovação capitalista dos modos de trabalho, né? Então, a escola foi criada dentro desse projeto, e a educação física cumpriu bem esse projeto também, na medida em que ela buscava normalizar uma certa asepsia do corpo. Então, o corpo tinha que ter certas formas, o corpo tinha que produzir de determinada maneira, né, ser útil para essa roda do capital aí, né? Então, trata-se aí, em termos Foucaultianos, né, de uma biopolítica, ou seja, uma política governando a vida como forma de manter ali a sua economia. A educação física, logo, ela é uma filha da modernidade, né? E aí a introdução traz um texto de Boneto, Neves e Neira, para demonstrar como todas as correntes curriculares da educação física até então, até ali os anos 80, elas nunca foram questionadoras desse movimento que elimina as diferenças, né, o potencial humano, tentando transformar todos dentro de certos parâmetros para funcionar de certos modos, tendo em vista um projeto social burguês, né? E aí, já na introdução, se apresenta o que pode ser a semente do fascismo, né? Que é a normalização das diferenças, ou a impossibilidade das pessoas serem diferentes. Porque na medida em que se objetiva formar a mesma pessoa, o mesmo sujeito, a mesma subjetividade, a mesma forma de pensar, ser, sentir, agir, já é um movimento, né, de normalização, um movimento de produção de heterogeneidade, né, desculpa, de homogeneidade, né, um movimento de sufocar as pessoas que não se adequem a essa modo, né, esse momento, esse clima, né, essa episteme política, né? Bom, e aí na sequência o artigo passa a discussão para falar dos fascismos e microfascismos, né? Então traz aqui três autores, né, o Paxton, o Bray
e o Walter Benjamin, né, que são autores que vão se ancorar na sociologia, antropologia, história, mas eles trazem definições distintas do que seria o fascismo, mas com algo em comum, né? Que é essa ideia de que fascismo não possui uma essência, mas sim um conjunto de condições que ocasionalmente emergem na sociedade diante de certos contextos bélicos, né, e de contextos que com alta tendência à guerra e à violência, mas de maneira distinta, né, adequado ali ao seu momento, à sua história, à sua situação, né. Mas para articular com o texto, né, trouxemos então, eu e Pedro, a definição de fascismo do Deleuze e Guattari, né, principalmente aqueles que trabalham no livro Anti-Édipo e no livro Mil Platôs. Para o Deleuze e Guattari, o fascismo trata-se, né, de um modo de desejar. Então, o desejo ele é primário nas análises deleuze-guattariana, né? Então, ele olha para a sociedade a partir do desejo, né? Desejo no sentido assim, do que nós queremos mesmo, das nossas motivações, das nossas vontades, né? Então, é um conceito filosófico intrincado, mas não é de difícil compreensão, né? Então, assim, o que querem as pessoas que foram protestar a favor e contra o governo 7 de setembro agora que passou, né? Então, é dentro dessa lógica mesmo, né? Então, dentro desse espaço, o que buscam as pessoas, né? Dentro desse conceito, o que elas pretendem, o que elas querem para si, né? Essa é a ideia de desejo principal aqui. E ele vai dizer que esse desejo, ele é moldado em nós pelas organizações sociais, né? Então, nós somos introduzidos na cultura que vai nos dando certas balizas de como viver, né? Então, assim, os ensinamentos culturais funcionam como linhas molares, linhas que controlam o nosso comportamento, né? Que é a educação que a gente recebe em casa, que a gente recebe na escola, que a gente vai aprendendo, né, nos ambientes sociais que nós frequentamos. Então, a gente vai aprendendo modos de ser. Então, essas linhas, elas são as linhas molares, né, as mais fortes, que nos prendem bastante, mas há as linhas que escapam disso, né, que é aquelas pessoas que tentam fugir um pouquinho da norma, ser um pouquinho diferente, buscar um pouquinho mais de satisfação individual, né, promover ali um aumento do próprio desejo, do que buscar seguir as receitas sociais de maneira estrita. Entretanto, há um outro tipo de linha que escapa disso, que é o desejo de destruição da própria sociedade, né? É o desejo de utilizar a própria estrutura social para acabar com outras pessoas dentro da sociedade, né? Então, acabar justamente com as pessoas que não aceitam a ordem absoluta e restrita. Então, esse seria o fascismo, né? O desejo pela destruição, o desejo pela morte, o desejo pela guerra, o desejo pelo autoritarismo, pela imposição, o desejo, né, pelo totalitarismo, onde nenhuma forma de ser diferente seria aceita. E é um desejo, ao mesmo tempo, suicidário, porque ele está sempre mirando o canhão para alguém, né? Então, em determinado momento, podem ser os judeus, como no caso do nazismo lá alemão, e podem ser os deficientes, os gays, os negros, mas uma vez que essa população ela é extinta, o canhão necessariamente tem que se voltar para outro grupo, porque como é desejo por destruição, esse desejo nunca é saciado, né? Ele nunca tem fim, né? E isso também vai criando formas de pensar, formas de ser, ou seja, subjetividades, né? Maneiras de ser. Então, essas subjetividades, essas pessoas que agem com o desejo de destruir o outro, né? Então, ódio ao homossexual, ódio à pessoa trans, ódio à cultura que não é a minha, ódio à pessoa que mora no local, né, que eu não gosto. Essa seria o conceito, né? Seria a definição do microfascismo, né? Micro não porque é pequeno, não porque é menor, mas porque é molecular, porque ali, né,
em uma pessoa, mas que se compõe em rede, né? Porque ele vai se articulando com pessoas que também são preconceituosas e que também agem de maneira odienta, né? De maneira a buscar a guerra e a destruição da diferença dos diferentes, né? Sempre buscando a supressão de outros modos de vida. Bom, nós vimos que a educação física não ajuda muito a gente a escapar desse fascismo, desse microfascismo, quando eu digo educação física, nas suas constituições históricas, né? Nas suas formas de ser e pensar e propor uma aula, nos currículos que foram sendo forjados ao longo da sua história. Mas temos exceções aí, né? Eu diria aqui, fugindo um pouquinho do texto, que esse movimento começa ali já na crise, depois no movimento renovador da educação física, então há algumas propostas centradas nas ciências humanas que já buscam romper com algumas amarras, mas hoje, né, eu acho que o principal destaque de um espaço na educação física escolar que luta contra os microfascismos cotidianos é esse grupo agenciamento chamado currículo cultural, né? Esse espaço de pessoas e professores e professoras que buscam colocar em ação uma pedagogia que não se feche, né, dentro de um modelo estrito, mas que tente sempre ali possibilitar a aparição da diferença, o espaço da diferença, né? Outras formas de se movimentar, de criar códigos com o corpo, né? Seja a partir de lutas, jogos, brincadeiras, danças, ginásticas, enfim, dar espaço para essas manifestações humanas, para que elas promovam outro tipo de subjetividade, uma subjetividade não fascista, né? Para que as crianças que passem por essa escola, elas aprendam a não odiar aquilo que difere, né? A não temer aquilo que não se assemelha com a própria cultura, mas a se encantar com as diferentes culturas, né? E se permitir ser atravessada por essas diferentes culturas. Então, para isso, esse currículo ele vem criando ao longo do tempo alguns procedimentos ou encaminhamentos, né? Modos de agir, né? Ali uma série de ferramentas didáticas, né? Uma série de maneiras de dar aula que, inspirado em Foucault, nós estamos chamando aqui de a liturgia. O que é a liturgia, né? Foucault, como um bom filósofo nietzscheano, ele vai dizer que todo conhecimento ele é interpretativo. Então, não existem verdades absolutas, universais, né? Metafísicas. Então, a verdade ela é uma construção cotidiana que se dá no embate de forças, né? A partir das diferentes interpretações que as pessoas têm da realidade, que os grupos sociais e culturais têm da realidade. E essa verdade, ela precisa ser produzida cotidianamente, ela precisa ser reforçada, ela precisa ser sustentada, ou ela precisa ser recriada, né? Então, o processo de manifestação da verdade, para Foucault, funciona mais ou menos como um ritual litúrgico, né? Que é muito inspirado nos rituais religiosos, que é essa ideia de um grande momento em que a verdade se anuncia, provocando ali, então, efeitos de subjetivação. Para ficar num exemplo fácil, é mais ou menos a colação de grau funciona assim, né? Então, ao longo de 4 anos, você vai ali fazendo uma série de aulas na faculdade, mas você precisa daquele momento da colação, em que vem uma autoridade, o diretor, o reitor, e vai lá, né, usa lá o ritualzinho lá, aquele chapeuzinho estranho, que eu não lembro, né, esqueci toda a origem cultural daquilo, não vem ao caso agora também, mas naquele momento ele diz assim, né, colo-lhe este grau, né, então ali naquele momento vira professor. Isso é um ritual litúrgico, é um momento que ajuda as pessoas a entenderem a passagem de um contexto para outro, né? Então, o currículo cultural possui a sua própria liturgia, ou seja, o seu modo de funcionamento, que não é fixo, porque cada professor coloca ali um pouco de si, um pouco da sua cultura, um pouco do seu pensamento, um pouco da sua singularidade, mas que ele possui uma certa homogeneidade mínima para que funcione como um diálogo entre os adeptos dessa proposta e que coloque em funcionamento, então, uma maneira de dar aula que favoreça as diferenças, né?
Então, é inspirado em uma série de componentes teóricos, né, que vão dos estudos culturais até a filosofia da diferença, passando por muitos outros. O currículo cultural cria uma série de encaminhamentos que facilitam, né, ou favorecem uma escola mais afeita à diferença, uma escola onde as pessoas, as crianças, os sujeitos ali formados, entendam a importância do espaço do outro, né? E aprendam principalmente a não temer, né? Porque se a escola procura a homogeneização, o currículo cultural vai buscar a formação de contracondutas, ou seja, de maneiras de ser e pensar que afrontem essa norma que é geradora de um esmagamento social, né? Porque não permite que a criança se explore, não permite que ela reflita sobre o potencial dela, que ela experimente coisas, né? Que potencializem a sua própria forma de ser, né? Porque visa formar somente um tipo de pessoa. E o currículo cultural vai na contramão disso, né? Ele vai buscar justamente formar a criança, né? E aí talvez a palavra formar não seja nem adequada, mas ele vai procurar proporcionar experiências para a criança, para que ela escape de qualquer projeto formativo, né? Para que ela escape de qualquer projeto normalizador, né? Qualquer projeto homogeneizante. Né? Essa palavra é meio que um quebra-língua para mim, né? Bom, então, entendemos assim o currículo cultural como uma educação física não fascista, né? E para isso o professor tem que adotar certas condutas, né? O professor tem que incorporar à sua liturgia, seu modo de dar aula, algumas ideias que nós sugerimos aqui no texto, como, por exemplo, tematizar sempre diferentes práticas corporais, né? Então, nunca ficar ali limitando as aulas somente a alguns esportes que são hegemônicos na sociedade, né? Futebol, por exemplo. Sempre buscar experimentações novas, né? Assim, ele tem ali uma infinitude de possibilidades de experimentação corporal, mesmo dentro de uma mesma modalidade, ali há um leque muito grande de possibilidades para experimentação, e o professor tem que estar atento a esse movimento exploratório, né? Sempre problematizando aquilo que se pensa sobre o corpo, sobre os padrões, sobre os gestos, sobre as normas, né? Então, por exemplo, né, é comum que as crianças cheguem para a aula carregando já uma série de regras sobre como o próprio corpo deve ser, sobre como deve ser o desempenho dela na prática esportiva. Então, as aulas devem funcionar como um espaço de quebrar um pouquinho esses padrões, né, essas formas de pensar que chegam já de fora, né, onde ela aprende em outros espaços, né? E com isso, ao fazer isso, o professor vai expondo como que aquelas ideias foram geradas, né? Então, onde que você aprendeu que a pessoa bonita tem certo tipo de corpo? Aonde que você aprendeu que o menino tem mais importância que a menina? Aonde que você aprendeu que o futebol é mais importante que a capoeira? E assim por diante, né? Então, quando você vai problematizando e trazendo outras coisas para a aula, a criança vai percebendo que tudo ali é fruto de um embate, né? Que não há uma verdade absoluta sobre as coisas e que as verdades são construídas socialmente, né? Com isso, nós não queremos dizer, né, que o currículo cultural é a melhor ou a única forma de dar aula, né? Mas que é sim uma proposta alinhada, né, a uma potência de vida, né, para que as pessoas não se prendam nessas verdades regulatórias, mas que elas se libertem, né, para aquilo que melhor lhe cai bem, né, para que aquilo que a sua singularidade pede, né, aquilo que ela tem vontade de fazer e que a escola, as pessoas, muitas vezes a própria família vai dizendo que ela não pode, não pode, não pode, né? Então aí são aulas para dizer, você pode, né? Você pode fazer outras coisas, né? E com isso, né, para finalizar, não dá para dizer que já temos todas as ferramentas para dar esse tipo de aula. Eu diria que é uma tarefa infinita ficar pensando que tipo de aula que pode ser dada
a partir desse propósito de formar subjetividades não fascistas para uma sociedade, para uma educação física não fascista. Eu acho que, ainda mais agora com essa imersão tecnológica que nós estamos vivenciando, eu acho que os recursos didáticos eles têm que ser criados constantemente. Então, né, o sexto ponto aqui, para encerrar o artigo, diz que o currículo cultural, enquanto um agenciamento, enquanto um grupo, né, é um projeto coletivo e inacabado, né, não tem fim, né, ele está sempre funcionando ali como um espaço de produção de ideias para o combate ao pensamento fascista. Bom, essa era a exposição inicial, me alonguei um pouquinho porque o texto era difícil, né? Mas agora eu abro para vocês, assim, gostaria de ouvi-los, né? Não se sintam pressionados, se sintam à vontade para colocar a opinião da melhor maneira que vocês quiserem. Quem começa? Kaique começa, claro, né? Boa noite, Rubão. Eu não subi porque eu cheguei em cima, fiquei aqui embaixo. Então, vamos lá. Primeiro, gostei muito do texto, eu vi quando saiu, eu não tinha lido, né, com esse aprofundamento, mas muito bom. Acho que o começo lá, quando fala, né, dessa educação física que coopera para essas ideologias fascistas, né, e aí a gente pode alinhar essa formação desse corpo capaz de trabalhar, capaz de se conformar às injustiças, né, tanto que começam nas aulas de educação física, sendo trabalhado de uma forma desenvolvimentista, esportivista, com o intuito de formar, de padronizar os movimentos, os corpos, e aí depois, né, cresce apenas se conformando e não tendo esse pensamento crítico, né, sobre tudo que acontece em nossas vidas. Vamos lá. E aí ele fala também, né, vocês falam sobre se alinhar, né, a essa escola moderna que tem a promoção a formação de seus educados obedientes, passivos e eficientes, né, eficientes no que diz respeito à produção, né, a produção de trabalho e a busca pelo acúmulo de capital. E aí, né, que a diferença é deixada de lado. E aí, eu queria falar sobre quando chega em fascismo e microfascismo, que muito legal esses termos que vocês colocaram, né, dos 3 autores ali. E aí, o que mais eu destaquei aqui sobre que a ideia, né, desse fascismo é justamente a formação de um mundo puro, de um mundo sem coisas obscuras, né, provado por homens e mulheres, né, e a gente pode relacionar ao casal hétero, né, que é formado por um homem, por uma mulher, e o resto é tudo tido como errado, né, a diferença, a anormalidade, tudo tratado como isso. Quando você falou, né, sobre o movimento de desejo, eu tinha até marcado aqui, e logo após, né, nessa parte do fascismo, do microfascismo, é falado, né, sobre esse movimento de desejo como linha de fuga do capitalismo, mas o fascismo ele se constrói, né, sobre essas linhas de fuga, né, porque é uma linha de fuga que você quer o desejo pelo capital, pelo acúmulo de objetos e tal, e você acaba tendo esse desejo do seu próprio aniquilamento, né. Então achei bem legal essa parte também quando você colocou, eu tinha anotado. E aí você falou, né, sobre esses propósitos, princípios que Nery Nunes fazem em 2019, aí fala sobre reconhecimento das nossas identidades culturais, justiça curricular, mas o que mais chamou a atenção foi justamente essa descolonização do currículo, né? Que visa desestabilizar o domínio das práticas corporais euro-americanas, burguesas, cristãs, heterossexuais, e justamente trazer as práticas que são marginalizadas, que são tidas como erradas, como tal, essas produções populares radicais, juvenis, infantis. Então, esse termo, né, que eu vi no livro já, sobre descolonização, eu achei bem legal. E aí, no final, né, sobre a educação física não fascista, né, sobre se opor a essa subjetividade totalizante, esse pensamento de padronizar, de formar,
de tratar, de moldar esse corpo. A parte que eu mais fiquei assim foi essa descolonização do currículo, né? E aí eu consegui fazer uma boa relação lá com aquele texto do Flávio que eu li lá no início da iniciação, né? Quando eu comecei a frequentar o grupo sobre o pós-colonialismo, e justamente ainda sofremos muita influência, né, sobre isso. Por mais que a teoria tenha acabado, acho que o fato dessas práticas corporais que são tidas como marginalizadas, como erradas, né, e o intuito de formar, de trazer o padrão para a educação física, ainda tem, né, essas influências do pós-colonialismo. E eu acho que o maior questionamento, né, que se dá em cima desse texto, e que tenho feito há bastante tempo já, que na teoria, né, a gente lendo, a gente falando, né, a gente falando sobre esse currículo cultural, sobre essas aulas esportivistas, desenvolvimentistas, que não se ligam, né, aos artefatos que permeiam pela educação física, como dar essa aula, como trazer isso para a escola. E eu lembro que lá no começo eu perguntei para o Flávio, acho que na segunda ou terceira encontro nosso, né, sobre como a gente se portaria, né, no fato da gente trazer essas propostas para a escola, de pensar numa educação física antifascista, né, antirracista, antimachista, antixenofóbica, que, né, lá nos conceitos de fascismo ele fala, né, que racismo, machismo, xenofobia são tudo que, né, propostas liberais que permeiam o fascismo. Então eu acho que o que eu mais tenho me pegado pensando recentemente como a gente trazer isso para a escola, né? E como se portar diante de uma possível rejeição de um supervisor ou de um coordenador da nossa escola. E eu acho que isso que, né, de todos os textos que eu tenho lido recentemente e desde o começo, é o que eu mais pego pensando, né? Como a gente trazer isso para a escola, porque a gente falar, a gente lê, realmente tudo, parece tudo muito mais fácil, tudo muito mais tranquilo a gente falar. Mas a gente colocar isso em prática, eu confesso que vira e mexe eu me pego pensando sobre isso. Da minha parte é isso, e depois eu falo mais alguma coisa. Muito bom, Kaique. Eu acho que é isso aí mesmo. A grande questão de tudo que a gente lê é o que eu faço com isso, né? Como que eu me comporto enquanto pessoa, cidadão, a partir disso, e como que eu dou aulas a partir disso, né? Eu acho que realmente é esse o foco. Não adianta todas essas discussões se a gente acaba caindo no mesmo padrão, né, que já está desenhado como linha molar. Perfeito. E os demais? Tati, quer comentar? Jonathan? Roberto? Vinícius? Eu vou escutar, porque tô tentando encaixar na minha cabeça toda essa informação, que foi muito impactante para mim, sabe? Então, eu vou começar ali com mais detalhes, com mais atenção nas aulas, daí eu começo a comentar, se não for nenhum problema. Combinado, Jonathan, fica tranquilo. Você entrou agora do primeiro período, é assim mesmo. E os demais? Roberto, Tati e Vini, querem acrescentar alguma coisa? O Vinícius falou que também não, está entrando agora. Muito bom. Tati, tá por aí? Eu tô aqui, professor, eu também tô engatinhando ainda. Tá. Nenhum comentário, nada? Tudo isso só me faz pensar o quanto a gente é responsável, né, pelos corpos, vamos falar assim, né? Numa aula de educação física, mal aplicada, mata os corpos, porque hoje é tão difícil que nem para mim é um bloqueio enorme para falar, né? E também para quem eu me soltava muito nas aulas de educação física, mas não pelo esforço assim do professora, porque eu realmente gostava muito de estar ali participando. Mas eu lembro das minhas amigas e tudo mais, e toda essa questão de inclusão também, acho que o Helder trouxe no primeiro encontro, acho, né? Que ele falou sobre inclusão e eu não pude participar, que na verdade eu estava com fone ouvindo e pilotando, indo para a faculdade, né? Então não consegui participar por isso também. Mas isso me fez pensar no quanto há muitos corpos mortos,
né, por conta de uma aula não eficiente, né? Eu entendi perfeitamente seu raciocínio e concordo, né? Como que a gente tem aulas ou dá aulas, né? Que limitam o espaço das pessoas, né? Nesse caso, eu diria nem que elas não são eficientes, eu diria que elas são extremamente eficientes em nos controlar, né? Tanto que os professores, eles são tidos como melhores ou piores pela maneira como eles conseguem controlar os alunos, né? Então, quanto mais um professor domina a sala, melhor ele é considerado, né, como um bom docente e tal. Então, complementando o que o Roberto falou aqui, é exatamente isso, assim, né? A escola foi criada para isso. Até certo ponto, nós precisamos mesmo de linhas molares, né? Nós precisamos ali de algumas normas para conseguir conviver, mas em que ponto que isso passa a ser sufocante, né? Qual é o momento em que isso passa a ser destruidor de potenciais de vida, né? Qual o momento que a gente passa a sufocar as crianças e não a prepará-las para a vida futura, né? Então, acho que essa é uma boa questão. Bom, da minha parte também era isso. Kaique, você quer fazer algum complemento final? Acho que hoje a gente pode encerrar mais cedo, né? O pessoal está começando aí e tal. Foi um bom pontapé, mas talvez o Kaique tenha alguma coisa para acrescentar aí. Eu quero, rapidão. Só quero, né, ler 2 textos aqui que eu achei bem interessante. Eu falei sobre, né, a gente se opor a essas subjetividades totalizantes. E lá no final do texto de vocês falam, né, a partir dessas dicas, indicamos algumas linhas de força que se acoplam à liturgia do currículo cultural de educação física e que podemos identificar dentro de um espectro de produção de subjetividades não fascistas. Então, achei bem legal esse caminho, né? Primeiro a gente fala sobre essas subjetividades totalizantes e aqui sobre possibilidades, né, da produção de subjetividades não fascistas. Aí vocês falam sobre tematizar diferentes práticas corporais, né, que são excluídas pelo pensamento ocidental, um leque infinito de experimentações a partir das práticas corporais. O currículo cultural problematiza e potencializa o pensamento sobre o corpo. E aqui no finalzinho também achei bem legal que, né, fala assim: o currículo cultural não é a melhor proposta curricular ou a única que pode promover os efeitos potencializadores de vida. Você deixou isso bem claro, né, durante a sua explicação, e acho que é legal a gente, né, ter ciência disso, que em nenhum momento aqui estamos impondo algo, né, somente teorias, ideias, estudos que já deram certo, mas que muitas vezes também dão errado. E no final, né, leiam lá das considerações finais, eu vou ler mais uma parte também, que é uma parte de Deleuze e Guattari, que vocês pegaram também, que eu acho bem legal. É muito fácil ser antifascista no nível molar, sem ver o fascista que nós mesmos somos, que entretemos e nutrimos, que estimamos como moléculas pessoais e coletivas. Então, o quanto a gente muitas vezes, né, luta contra o fascismo, mas nós mesmos, na nossa roda de conversa, da nossa casa, a gente acaba tendo pensamentos e atitudes fascistas. Então, eu achei bem legal esse final. E mais uma vez, parabéns. Muito bom esse texto. Posso ter uma dúvida? Você falou Pode sim, vai lá, Jonathan. Você falou sobre negros tentando se encaixar, eu fiquei pensando aqui. Os negros tentam se encaixar, como eu sou um negro, eu tento me encaixar na sociedade, não só porque quero me expor, me colocar minha cor na frente dos outros, mas querendo se encaixar também na forma de estudo, de trabalho, de oportunidades. Igual tem um filme da NASA, da Estrela da Manhã, que são mulheres negras, que é aquela época onde tinha calculadora, elas fizeram o cálculo para que o homem foi à Lua. Então, eles nunca mostraram isso para a sociedade. Então, eu fico pensando assim, se o negro foi, que eles dizem, no meu pensamento, no meu ver, que o negro é preguiçoso, que o negro não faz nada, então se o negro não faz nada, por que o negro assim, se esforça tanto e não tem reconhecimento no mercado? O negro se esforça tanto no estudo, mas não tem aquele 10 merecido, sabe? Não sei se estou tentando entender meu raciocínio. Sim, eu entendi, sim, Jonathan. E eu complementando a sua fala, eu diria que até ir além disso, né? Eu acho que é mais do que incluir o negro na sociedade,
é criar uma sociedade que não haja nenhum espaço para incluir ninguém, mas que todo mundo tenha liberdade para ser aquilo que quer ser, né? Então, assim, é um movimento, não é um movimento de empoderamento, né? É um movimento de liberdade, né? Liberação. Igualdade. Acho que diria mais que igualdade, né? Espaço da diferença mesmo, né? Porque, por mais que nós possamos ser categorizados em algumas categorias sociais, né? Classe, gênero, raça, etc. Em última análise, nós somos todos diferentes, né? Daí a importância da fala do Kaique, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar numa luta e criar outro tipo de fascismo, né? Então, por exemplo, né? Então, eu diria que o currículo cultural é o melhor, então eu começo a impor essa maneira de dar aula para todo mundo. Tem que dar aula desse jeito. Então, nada mais é do que usar a mesma arma do inimigo, né? É você combater fogo com fogo. Eu acho que o objetivo não é esse. O objetivo é uma sociedade em que as pessoas não precisem se defender o tempo todo, né, de ataques de fogo, né? Então, o objetivo é combater não só o fascismo dos outros, mas como o nosso próprio fascismo, né? O nosso próprio desejo de impor certas coisas. Então, daí a importância da fala do Kaique. Bom, gente, eu agradeço, tá, esse pontapé inicial aí. Desculpa, era para ter começado semana passada, não deu certo, né? Mas aí eu mantenho vocês informados sempre pelo grupo dos próximos encontros, né, das nossas próximas ações. E por hoje eu agradeço e parabenizo todos vocês aí pelas falas e pela participação, tá bom? Um forte abraço para quem vai ter aula até daqui a pouco. Para os demais, até mais. Tchau, tchau. Valeu, Rubão. Até. Rubão. Valeu, professor.